Boa tarde. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer o convite para estar presente neste seminário, que considero de toda a urgência para informar sobre aquilo que na agricultura são os resultados e as oportunidades do Acordo CETA, caso de facto ele avance e terá condições, na minha opinião, para ser feito. Aos meus colegas de painel também enfim, numa abertura que será feita por mim, que eu espero abrir da melhor forma, situando as implicações em agricultura do Acordo CETA. Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores. A minha intervenção irá dividir-se em 4 partes, tentarei ser o mais sucinta possível. Primeiro, e porque pensei que de facto seria interessante também dar uma ideia nesta plateia, um bocadinho daquilo que é o peso e o comportamento da agricultura portuguesa em termos de, quer de valor acrescentado bruto da produção, quer em termos de emprego, quer em termos de exportações e importações, e irei dar ideia de alguns números, muito breve, uma breve passagem pelo setor, em termos de representatividade e do seu comportamento nos últimos anos. Numa segunda parte, irei dar uma ideia, uma breve passagem sobre aquilo que são as trocas comerciais de Portugal com o Canadá. Numa terceira parte, de facto, irei situar os resultados, considero alguns dos resultados principais do Acordo CETA para a nossa agricultura. E num quarto ponto, enfim, traçarei um bocadinho conclusões, enfim, movimentos para a mudança em termos de comércio internacional e aquilo que se espera do posicionamento do nosso setor e, sobretudo, das nossas empresas neste movimento global de que o Canadá, de que a negociação CETA é um elemento importantíssimo e que esperamos para que eles estejam preparados para o futuro, com condições que, à partida, já são hoje muito boas. Portanto, relativamente ao peso do setor, e falo um bocadinho no setor, peço desculpa, mas tenho que me virar para trás, porque às vezes não me dá muito jeito. Vou falar um bocadinho do peso do agroflorestal, porque nós, quando falamos em agricultura, falamos também em florestas, é evidente uma componente muito de lógica de desenvolvimento rural. Portanto, falo em agricultura, falo nas indústrias associadas do alimentar, falo em silvicultura e fala-se em indústrias florestais. E, de facto, a representatividade no seu todo deste complexo agroflorestal é da ordem dos 5,7% do VAB, do valor acrescentado bruto do total da economia, e 14,7%, contribuindo para 14,7% do emprego. A nível de cada um dos segmentos, dos segmentos que compõem o complexo agrícola, de facto, no complexo agroalimentar, portanto, falamos de agricultura e indústrias, de facto, a indústria é o grande contribuinte em termos de VAB, em termos de exportações. Ela, neste momento, portanto, a indústria agroalimentar contribui para 7,2% das exportações do total da economia e importa, no total da economia, 8,8%. Já na agricultura, os números são comparativamente bastante mais baixos, sendo que é o maior empregador do setor agroalimentar, com 10,8% do emprego. O peso aqui da indústria florestal, de facto, é imenso, porque é um grande contribuinte para os excedentes da balança comercial no setor florestal. Portanto, a indústria agroflorestal contribui para 5,5% das exportações do total da economia e importa 2,5%. Não me demorando muito mais aqui, eu gostaria de dizer que tem havido, de facto, uma tendência para a baixa do déficit das indústrias agroalimentares e uma tendência ascendente
do superávit das indústrias florestais. Em qualquer das situações, quer no agroalimentar, quer no florestal, por força de um aumento das exportações e alguma diminuição das importações, ou pelo menos alguma estabilização. Queria dar a ideia, de facto, do montante do investimento continuado e suportado do setor desde a nossa adesão à União Europeia. Portanto, em média, ele situar-se-á nos 800 milhões de euros por ano e, de facto, ele, por força da adesão à União Europeia, como sabem, portanto, nós tivemos que integrar e fomos vinculados aos compromissos da política agrícola comum e beneficiamos, tivemos que arcar com a política de preços e de mercados da União Europeia, mas também beneficiamos de fundos estruturais muito vocacionados para a modernização e para a reestruturação e para ajustamentos estruturais da nossa agricultura. Agora aqui já estou a falar só do agroalimentar. Portanto, através de investimentos públicos e privados que muito, de facto, contribuíram e de que hoje, em alguns setores, há resultados evidentes deste investimento que foi feito ao longo destes vários anos e quadros comunitários de apoio. Em termos de comércio internacional, para vos dar uma ideia, que já referi, relativamente ao total da economia, portanto, o crescimento das exportações do complexo agroflorestal tem sido a uma taxa média de 8% ao ano, quando no total da economia, portanto, ele se situa em 5% ao ano, em termos de crescimento. Portanto, há aqui, de facto, um crescer do agroflorestal e do agroalimentar muito superior, de facto, ao que se tem vindo a registrar no total da economia. Este crescimento tem vindo a ser muito evidente a partir de 2012, face ao que se vivenciou na década anterior. Há, de facto, eu permitia situar-me, eu estou a falar, portanto, do crescimento do agroflorestal é aquela linha azul, do total da economia é a linha verde, depois temos as importações do agroalimentar e do total da economia. Do agroalimentar, portanto, é o azul pontilhado, portanto, que vê-se, de facto, há um crescimento tendencial, de facto, das nossas exportações, de facto, há alguma estabilização, enfim, diminuição das importações. É evidente que no total da economia a situação de déficit é bastante inferior e, de facto, no agroalimentar temos uma situação de déficit que temos vindo a combater, a suprir. Gostava de vos dar também uma ideia daquilo que são, em termos de grandes setores ou de setores, damos exemplo, não estão aqui todos escutados, daquilo que são os principais crescimentos das nossas exportações. Dissemos que elas, de facto, têm vindo a aumentar no agroalimentar. Dou aqui como exemplos o tomate, e estamos a falar de produtos derivados de tomate, em que a questão, o concentrado de tomate e toda a cadeia de valor, portanto, contribui para, em termos de crescimento, tem tido um crescimento de 5,2% ao ano, face aos 8% que referi lá atrás. Nos frutos, de facto, o crescimento tem sido bastante elevado, da ordem dos 12,9% ao ano. É, de facto, um registro importante. Para vos dar uma ideia também daquilo que é o grau de autossuficiência de Portugal em determinados produtos. No vinho, ele está em crescimento, ele neste momento situa-se em 131,2%, portanto, temos aqui uma situação de superávit em termos da nossa produção de vinho e que tem ganhos, tem vindo a ter ganhos sucessivos em termos de entradas em principais mercados. Temos uma situação de um grau de autoaprovisionamento no setor do leite próximo dos 100%, 96,8%. Temos, nos ovos temos uma situação também de superávit, de 108%. Temos vindo a ter alguma diminuição da nossa situação em termos de aprovisionamento, portanto, abastecimento próprio, na batata.
Nas carnes, e aqui estamos a falar das carnes em geral, portanto estamos a falar no setor das carnes com grau de autoaprovisionamento de 75%, e nos cereais tem sido evidente esta descida. Neste momento, situamos-nos em ordem, em termos de autoaprovisionamento, em 18,8%. Isto para vos ajudar a perceber, de facto, como é que nós olhamos para o Canadá e para os seus resultados. Dou de seguida a indicação de alguns números das trocas comerciais com o Canadá. E aqui situo, de facto, o agroalimentar e os produtos da pesca, em separado. Enquanto que no agroalimentar, sem incluir os produtos da pesca, nós temos uma situação, enfim, variável, consoante os anos, de déficit ou de superávit. Tenho ali indicação com as bolas, com os sinais verdes, de duas situações de excedentes, de um saldo comercial positivo, que foi em 2013 e em 2015, e no fundo, porque este agravamento em outros anos tem a ver com os nossos déficits em termos de aprisionamento para proteína animal e, portanto, quer de soja, quer de sementes oleaginosas, portanto, em que em situações de maior déficit nacional nós importamos mais de outros países para suprir este déficit. Nos produtos da pesca, a situação, embora falemos de montantes absolutamente distintos, porque a nossa exportação para o Canadá no agroalimentar varia entre os 50 milhões e 60 milhões de euros, nos produtos da pesca estamos a falar de valores muito inferiores, na ordem dos 5 milhões de euros, 6 milhões, mas temos sempre uma balança comercial positiva nos vários anos. E eu estou a falar aqui de anos entre 2012 e 2016 e num valor médio, e eles são sempre positivos. Naquilo que são as principais exportações e importações para e do Canadá. De facto, a nossa balança não será muito diversificada no sentido de termos uma representatividade significativa em muitos dos produtos, dado que só o setor dos vinhos, e de facto é um setor com muito peso na exportação para o Canadá, só o setor dos vinhos representa 52,5% do valor exportado para o Canadá. Mas é evidente que temos também aqui exportações importantes, e temos exportações importantes de tomate transformado, ou vulgo concentrado de tomate, temos de pera roxa, temos de preparações alimentares diversas, temos as nossas conservas de sardinha e atum, portanto, mas no fundo sem produtos que vão além do tradicional em termos daquilo que Portugal exporta tradicionalmente para os principais mercados. Há lugar para melhorar? Há, com certeza. Naquilo que importamos, de facto, realce para cereais, que é logo a primeira coluna. Esqueci-me de falar também no azeite, nas nossas exportações, que vale já alguma coisa para a exportação para o Canadá. Cereais, sementes oleaginosas, enfim, é o grosso das nossas importações do Canadá, sendo que depois também temos aqui a parte florestal, portanto temos aqui o papel e o cartão na nossa exportação para o Canadá com muito peso, é evidente, e temos também alguma importação do Canadá nessas áreas. Não queria parar muito aqui, este estado depois, se o Instituto assim o entender, pode ser divulgado, mas não gostaria de passar aos resultados do Canadá sem vos falar um bocadinho disto. Porque é evidente que, para mim, de facto, para mim e para a leitura que fazemos de tudo isto, tem havido um comportamento hoje, nos últimos anos, do setor que, de facto, dá provas de um excelente desempenho em termos de comércio internacional. O setor, e estamos a falar das nossas empresas, das nossas associações, tem sabido crescer e tem dado provas e tem contribuído, de facto, para a redução do déficit no setor agroalimentar de forma muito positiva. Passando às implicações da agricultura no setor do Canadá, no acordo de CETA. Primeiro, eu situo um bocadinho
O que é que foi o ponto de partida? O que é que nós tínhamos em termos de instrumentos de comércio ou de situações de comércio com o Canadá, antes de chegarmos aos resultados do CETA? E nós tínhamos já, de facto, dois elementos importantes, tínhamos dois instrumentos importantes. Tínhamos um acordo sobre vinhos e bebidas espirituosas de 2003, e este acordo foi um acordo, de facto, muito importante, deu proteção como indicações geográficas às nossas indicações para os vinhos e bebidas espirituosas. Temos com estes países, nomeadamente com estes países que não têm indicações geográficas e que, de facto, consideram, têm vindo a utilizar algumas das nossas indicações como genéricos, que é sempre o caso do Porto e do Porto e do Madeira, que são vinhos considerados genéricos nestes mercados e nos Estados Unidos também. Portanto, o Canadá teve, e este é um aspecto positivo, porque vai ser um padrão de referência depois para saltar para as outras IGs nos restantes produtos alimentares. Conseguimos para o Porto, para a Madeira, a proteção imediata à data de entrada em vigor do acordo, e para o Porto, ao fim de 3 anos, portanto, a 31 de 12 de 2013, a proteção do Porto e do Porto foi também conseguida na sua plena acessão. Tivemos também um acordo veterinário, o E-Canadá, relativo a medidas sanitárias na parte do comércio de animais vivos e produtos de animais, que também foi importante porque nos permitiu também dar um salto já para um SPS em termos do acordo com o Canadá, irei falar mais à frente, e tivemos a velha questão, que penso que alguns dos senhores conhecerão, do diferendo hormonas com o Canadá e com os Estados Unidos, mas que permitiu, por falta de resolução clara do órgão de apelo, do órgão de resolução de diferendos da Organização Mundial de Comércio, dadas as dúvidas que se colocavam em termos daquilo que era juridicamente vinculativo face à argumentação utilizada pelo Canadá e pela União Europeia. Portanto, num processo, num conflito comercial que foi de facto, durou anos, e que nós, União Europeia, fomos sujeitos a sanções económicas variadíssimas por parte dos Estados Unidos e do Canadá, conseguimos, portanto, em 2011, por consenso entre a União Europeia e o Canadá, da mesma forma que terá acontecido com os Estados Unidos, mas com o Canadá de forma muito, muito lisível, conseguimos, portanto, resolver a questão abrindo um contingente que é de facto um contingente um contingente pequeno, reduzido, de 4.160 toneladas em equivalente de peso de carcaça, tenho que falar assim, peço desculpa, portanto, um contingente sem hormonas e isento de direitos. Portanto, este contingente foi aberto no fim isto foi um memorando de entendimento de 2011, portanto, foi aberto este contingente de 4.160, que vai entrar também agora nos resultados do acordo de CETA. Irei falar um bocadinho, vou saltar o próximo, pois já estou a saltar este quadro, que era um bocadinho estruturante só. Resultados, em termos de oferta de acesso aos mercados. Quando falamos de acesso aos mercados, estamos a falar daquilo que queremos exportar, dos direitos que queremos daquele lado e daquilo que queremos importar e dos direitos que queremos deste lado. Portanto, na agricultura, portanto, os direitos serão, a União Europeia liberaliza 93,6% dos direitos e o Canadá 92% e exclui 7,1%. Houve aqui um acordo, de facto, e aqui foi a pedido do Canadá, portanto, de exclusão do acordo de CETA, portanto, não são objetos de liberalização, a carne de frango e de peru, ovos e subprodutos. A União Europeia conseguiu, e de facto tem feito isto ao longo dos vários acordos de comércio livre aprofundados que tem vindo a celebrar, consegue limitar também, ela exclui também estes setores, em linhas que considera pertinentes, e
limita o acesso, contingenta o acesso ao mercado europeu em produtos lácteos, carne de vaca, suíno e trigo comum de baixa e média qualidade e mais outros produtos que não darei tanta importância. Há, de facto, uma abertura imediata, já havia uma abertura sensível para vinhos, ela é finalizada com o acordo de CETA, e há uma abertura imediata à importação do Canadá para produtos como o concentrado de tomate, as conservas de atum, os sumos. Eu dou só aqui um exemplo de quanto é que eram os direitos. É evidente que quando estamos nos queijos vamos falar de contingentes, mas estamos a falar de um direito dentro do contingente zero, estamos a falar de sumos que têm um direito ad valorem, portanto, percentual elevado e que passam a ser, à data de entrada em vigor, passam a ter direito zero. Estamos a falar de tomate transformado, tem direito a 11,5 e passa a ter direito zero. Só a título de exemplo. Não vos vou amassar muito com isto. Isto são os contingentes principais que, de facto, a União Europeia conseguiu instituir com o Canadá. Regra número 1 à cabeça, e terei que o dizer, porque penso que às vezes há dúvidas sobre isto, o acordo de CETA não permite a entrada de carnes com hormonas, nem a entrada de produtos OGMs. Portanto, o que a Comissão aqui faz na área das carnes é um contingente para a carne bovino isento de hormonas. Portanto, em que ela acrescenta aqueles 4.160 que resultaram do memorando de 2011, ficamos com um contingente total de carne bovina de 50 mil toneladas, portanto, permitimos que o Canadá entre com direito zero, a partir daí ele paga o direito à pauta. Nos suínos, ficamos com um contingente de 80.500 toneladas. Nos queijos, temos um contingente de 17.700, novo contingente, 16.000 para queijos de alta qualidade, 1.700 para queijos industriais. É muita informação e eu estou com pouco tempo. Vou ter que passar. Portanto, o capítulo SPS, no fundo, vai incluir o que resultou do acordo veterinário, que tem a ver com o favorecimento de questões de comércio. Ele, nas questões da fitossanidade, portanto, estamos a falar dos produtos vegetais, ele remete para o futuro, mas introduz alguns elementos de facilitação já na área das frutas e hortícolas, me parece importante. E na área do acordo veterinário introduz um conceito importantíssimo, que é o conceito da regionalização. E estabelece uma lista de 17 doenças que serão aplicáveis já o conceito de regionalização. E o conceito de regionalização é um Estado-membro tem, ou uma região tem uma determinada doença, não é toda a União Europeia nos Estados-membros limítrofes que são afetados, mas só aquele Estado-membro, aquela região. Relativamente às IGs, e estamos a falar das IGs para além do acordo de vinhos, de facto nós conseguimos com o Canadá o que nunca conseguimos ainda com nenhum país, que é ter uma proteção efetiva total das nossas IGs como IGs. Portanto, estes países têm sistemas de proteção por via das marcas, o Canadá também será o caso. O padrão de referência do acordo de vinhos foi retomado e nós conseguimos ter as nossas IGs registadas como IGs no Canadá, com a proteção total para 143 IGs comunitárias, 20 nacionais. Estamos a falar de azeites, de queijos, de produtos dos enchidos e da salsicharia. Um facto não conseguido com o Canadá. É evidente que a seleção destas IGs, destas nossas 20 IGs, tem a ver com o valor económico destas IGs. Portanto, nós, como Ministério da Agricultura, temos um papel na sua seleção, coordenamos com as regiões autónomas. Dificuldade para o queijo de São Jorge, em que foi consentida, teve que ser consentida, não houve força para não o conseguir, assim como não se conseguiu para outros, tipo o feta, que são genéricos, também consideradas designações genéricas. Portanto, as traduções para francês e para inglês. Sendo que tudo isto
pode ser objeto de revisão e, ao fim de 5 anos, à partida, poderá estar garantida a proteção total do queijo São Jorge. Estou mesmo no final, vou só dar aqui um apontamento, enfim, foi falado já no painel anterior, mas enfim, há pressões para a mudança em termos de comércio internacional, há situações de ajuste, se calhar, para o futuro, enfim, estão aqui elencadas, falamos da desaceleração da China, do efeito Brexit, dos efeitos Trump, enfim, em termos de negociação NAFTA, de saída do TPP, da vizinhança, da regulação internacional em termos da Organização Mundial de Comércio, dos ODS, das alterações climáticas. Só queria referir aqui o que esperamos em termos de posicionamento das nossas empresas e do nosso setor. De facto, o Ministério da Agricultura tem um papel em termos institucionais que é criar um pano de fundo, uma envolvente que satisfaça e que permita que os operadores tenham o seu desempenho o mais eficiente possível. E esse é o nosso papel como Ministério, facilitador, no fundo, da atividade das empresas. Há um papel que as empresas têm, que têm sabido corresponder, que vão cada vez mais por esse caminho, que é trabalhar em parcerias, e em parcerias para a inovação, com universidades. Isso é já uma evidência em termos do nosso percurso. Cada vez mais as empresas trabalham em parcerias estratégicas com as universidades para a inovação. Trabalhar em parcerias para a comercialização. Hoje temos casos para entrar em determinados mercados, se calhar não falamos tanto do Canadá, mas para entrar em mercados como os Estados Unidos, o facto de se fundirem, ganharem escala para entrar em determinado mercado é importantíssimo. Ir a reboque de grandes empresas, portanto, para entrar em determinado mercado, já acontece. E, de facto, uma parceria cada vez mais colaborativa, que eu acho que há que dinamizar, de facto, entre empresas, entre pequenas e médias empresas. Como sabem, o nosso tecido empresarial, elas predominam, elas são 90%, mais de 90% do nosso tecido empresarial, mas, de facto, entre elas e também entre as grandes e as pequenas. Penso que este é o caminho. Temos um setor que tem sabido corresponder a este desígnio e nesse aspecto a mensagem é positiva. Parece-me que, de facto, os resultados do Acordo de CETA são muito satisfatórios para Portugal e para a União Europeia em geral. Lança desafios, mas de facto cria oportunidades que as nossas empresas deverão saber aproveitar. Muito obrigado, era tudo o que eu tinha para dizer. Muito obrigado.